Vamos aplaudir mais ao nosso Senhor Jesus Cristo? Oh, glória a Deus, graças a Deus. Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Seja muito bem-vindo à Igreja Cristã Nossa Casa. Hoje, culto da família. Que Deus abençoe a todos e a todas as famílias aqui representadas. Que o Senhor mesmo venha operar e venha trabalhar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Porque aquilo que você trouxe hoje na sua bagagem, eu tenho certeza que o Senhor te dará resposta. Vamos aplaudir mais a esse Deus maravilhoso? Glória a Deus, graças a Deus. Aproveito também para cumprimentar os nossos irmãos da live Nossa Casa em Seu Lar. Sejam muito bem-vindos. A partir de agora, nós vamos estar reunidos para aprender um pouco mais na palavra do Senhor. Igreja, pegue, por favor, a palavra de Deus. E vamos abrir na Epístola aos Colossenses. Vamos abrir no capítulo 3, verso 15. Epístola aos Colossenses, capítulo 3, verso 15. Peço aos obreiros que verifiquem se alguém tem alguma dificuldade em encontrar referência para poder ajudar. Amém? E você que está sem a palavra de Deus, se junte com essa pessoa. Você que tem o maná dos céus em tuas mãos, convide essa pessoa para estar lendo com você, mostre a referência para ela e vamos aprender mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Todos acharam? Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Assim está escrito na palavra do Senhor. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém, igreja? Amém. Resumindo o que nós lemos, o Senhor está dizendo a você esta manhã que nós temos que ter alegria quando nós estamos na casa do Senhor. Mas, pastor, é difícil diante de todas as adversidades, diante de todos os problemas. Muitas das vezes eu prefiro chegar aqui na igreja e apenas me derramar diante do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa esta manhã. Deus sabe. Deus sabe. Mas existe uma referência no Salmo de 122, verso 1, que diz: alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram. Porque a resposta que nós precisamos, Deus, Ele nos dá. Então se alegre, alegre o seu coração. Amém, igreja? Amém. Eu vou ler mais uma vez o verso 15. E após mim, a igreja repete de alto e bom tom. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E sede agradecidos.
Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que através dela Deus vai falar aos nossos corações esta manhã? Então vamos falar com Ele em oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai bendito e todo misericordioso, acabamos de ler a Tua palavra e sabemos que esta palavra é do Senhor. Por isso, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha em cada vida, em cada coração aqui presente e fale conosco. Fale, Senhor, fale com esse homem, fale com essa mulher, fale com todos nós, inclusive comigo, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, que a Tua palavra ela penetre no mais profundo do nosso entendimento, da nossa alma, no coração de cada pessoa, e assim produza o resultado para o qual está sendo enviado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir a Ele? Aplauda mais ao Senhor, que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Exalte o nome dEle, recebe Deus os aplausos, a adoração do Teu povo, não é para mim, mas para Ti, como forma de gratidão, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, igreja. Toma o teu assento, toma o teu lugar. O tema da nossa pregação nesta manhã é: por que devemos congregar? Por que é necessário estarmos na casa do Senhor? Que necessidade é essa que os nossos corações sentem como falta de alimento e buscamos na casa de Deus esse refúgio, essa fortaleza para tudo aquilo que parece que existe um vazio dentro de nós? Que necessidade é essa que nós temos de buscar a Deus enquanto se pode achar, porque os dias são maus? E muitas das vezes, o abalo sísmico em nossas vidas não é nem porque estamos passando por tempestades ou estamos passando por provações, mas as adversidades do mundo, as coisas que estão acontecendo lá fora, têm frustrado muita gente, tem tirado o ânimo, a alegria de viver de muitos, porque o amor está se esfriando a cada dia. E entenda que quando o Senhor fala sobre o amor que se esfria, Ele não está falando das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ele está falando de mim e de você, que não manifestamos o amor necessário para vencer o mundo. Então, se o meu amor, que eu aprendi em Cristo Jesus, que me salvou, que me livrou, que me libertou, não for manifesto na minha vida, para que a luz de Jesus brilhe em mim e eu possa combater a maldade do homem, a maldade de Satanás, o que é que vai acontecer? A gente vai esvaziando, 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 até estar completamente vazio. E quando isso acontece, damos legalidade. Mas qual é a real razão para nós termos esta necessidade de nos congregar, de estarmos reunidos como igreja primitiva, de buscar o amor de Cristo através de um abraço, através de um cumprimento, através de uma conversa, através de um sorriso, através de um louvor, através de uma adoração, através de uma palavra que nos alimenta? Nós precisamos entender isso. Ainda existem cadeiras vazias, porque muitos estão vazios. Mas hoje você vai ser cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, através desta mensagem. Amém, igreja?
nós devemos nos congregar para adorar a Deus e praticar sempre as boas obras. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser perfeitos adoradores. E quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, quanto mais eu busco na sua palavra um novo conhecimento para a minha nova jornada em Cristo Jesus, eu só faço boas obras. Porque tudo que se fez velho, agora se faz novo em minha vida. E para que não fique nas minhas palavras, eu gostaria que você fosse comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João. Hoje nós vamos discorrer a palavra de Deus para poder aprender mais na palavra. Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23. Assim está escrito na palavra de Deus: mas a hora vem, e agora é, preste atenção, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, porque o Pai procura tais que assim Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Olha só o chamado do Senhor para a minha vida, para a sua vida, de nós sermos verdadeiros adoradores. Mas eu só posso adorar o meu Deus quando eu estou no templo, na casa do Senhor? É só assim? É evidente que não. Eu adoro na minha forma de agir, na minha forma de falar, na minha forma de ouvir, na minha forma de dormir. Em todos os momentos eu adoro o meu Deus, porque a velha criatura, esta foi sepultada. E o novo nascimento faz uma transformação de espírito. De certo que nós sabemos que o espírito carnal e o espiritual, eles sempre travam a grande batalha, porque sepultado nós fomos, mas em todo momento nós queremos deixar que a velha criatura, ela nasça novamente sobre nós. Mas nós temos que resistir. E como nós podemos resistir? Como igreja? Através da adoração, através da palavra, é ouvindo louvores, é citando versos, salmos e hinos, é confiando naquilo que Deus projetou sobre as nossas vidas. Amém, igreja? E assim, nós devemos nos congregar a fim de desenvolver uma maturidade cristã. Ora, eu não vou perguntar a você quanto tempo você tem de evangelho, mas a palavra do Senhor diz que nós somos como crianças, que ainda tomamos leite materno. Mas isso não significa que eu vou me apegar nesse versículo e permitir que a minha infantilidade seja maior que a minha maturidade no Evangelho de Cristo.
Eu tenho que aprender, eu tenho que mudar, eu tenho que transformar a minha vida como verdadeiro cristão. Eu não posso me deixar influenciar por coisas e por pessoas e perder aquilo que é mais precioso, que é a minha salvação. Porque eu não quero ser orientado, porque eu não quero dividir a minha vontade carnal com a vontade de Cristo sobre a minha vida. Irmão, se você está aqui esta manhã, se você me ouve através da live, tenha certeza de uma coisa: há um propósito muito grande de Deus sobre a tua vida. Porque você poderia estar em qualquer lugar nesse dia chamado hoje, mas você escolheu estar na casa do Pai. Você fez essa escolha, e eu quero que você vá comigo lá na Epístola aos Efésios. Vamos aprender na palavra de Deus, capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 7. Capítulo 4, no versículo 7. Aleluias, glórias a Deus. Observe a leitura e acompanhe comigo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dá glória a Deus. Ora isto, ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também, o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, deu glória a Deus. Outros para profetas, deu glória a Deus. Outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Dá glória a Deus. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Quem é a cabeça? Quem é a cabeça? Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há nele, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e neles foste ensinado, como está
a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela corrupcência do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido, e nos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Dá um glória a Deus. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos... Aplauda o Senhor. Porque Deus falou com você esta manhã, através destes versos. Se hoje fazemos parte do corpo de Cristo e somos membros deste corpo, qual Jesus Cristo é a cabeça, amados, nós temos que mudar as nossas atitudes. A gente não deve buscar a Deus somente quando está doendo. E sabemos que muitos hoje estão dentro da igreja, porque existe um ditado que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas uma boa parte hoje, no mundo que nós vivemos, buscam exatamente o imediatismo de Deus. Sabe o que é isso? Já resolveu? Já solucionou? O resultado me foi favorável, então eu não preciso mais de Jesus. Quando doer de novo, eu volto. Mas entenda, Jesus Cristo não é nenhum brinquedo, não é nenhum boneco para que você possa engavetá-lo e só tirar quando você precisa. Eis que a hora vem, e a hora é agora. Assim diz a palavra que nós lemos em João 4. A hora é agora. É agora que você tem que mudar suas atitudes. É agora que você tem que mudar a sua maneira de ser e sepultar a velha criatura para viver o renovo de Deus sobre a tua vida. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso? Glória a Deus, aleluia! Nós devemos congregar a fim de utilizarmos nossos talentos a serviço do reino. Quem disse que você, meu irmão e minha irmã, que está sentado aí nessa cadeira, você que me ouve na live, ou vocês que já são servos do Senhor, são porventura servos inúteis? O Senhor disse que nós temos que congregar para utilizarmos os nossos talentos. Todos nós temos talentos diante de Deus. Talvez o seu ainda não tenha se manifestado porque você ainda não buscou. Porque ainda você acha que não tem condição, capacidade ou até mesmo tempo. Mas você esquece que quem fez o tempo foi o nosso Deus. Ele estabeleceu o tempo para que a gente possa fazer todas as coisas. Talvez você esteja gastando seu tempo com outras coisas, com outras pessoas. E talvez você não tenha visto ainda o manifesto glorioso desse Deus maravilhoso, porque você não ouve aquilo que o Senhor está falando. Qual é o seu talento? É apenas chegar na igreja, puxar a cadeira, sentar, se derramar, se alimentar ou deixar passar o alimento e ir embora? É só isso? É só você que precisa? Sabemos que Deus não precisa de mim.
Porque tem gente muito mais capaz do que eu para estar aqui em cima no altar. Mas assim como na sua misericórdia Ele me chamou, Ele também tem planos para a tua vida. Então deixe manifestar os talentos do Senhor nosso Deus sobre a tua vida. Busque também fazer algo pela obra de Deus. Não esqueça que nós somos testemunhas vivas e aprendemos na quarta e na sexta-feira que nós devemos semear. E qual é a semente da nossa semeadura? Quem estava aqui sexta-feira aprendeu. A palavra. Então semeie na sua casa, semeie no seu trabalho, semeie aonde você estiver, no mercado, semeie aonde você estiver, na fila da lotérica, no médico, aonde você estiver, semeie a palavra. Nunca perca uma oportunidade para perguntar a alguém que você conhece ou que seja estranho para você: conheces tu a Jesus Cristo? Talvez a pessoa até te diga: eu conheço, eu já tenho Deus no meu coração, mas você não sabe o que Ele fez na minha vida. E eu vou te contar. Mas nós só podemos ter intrepidez quando nós conhecemos a palavra de Deus. Porque quando conhecemos a palavra de Deus, nos é tirada todo o espírito de timidez. Isso não existe mais em nossa vida. Não existe mais espírito da vergonha. Não existe mais o espírito da exclusão. Não, nós somos exército de Cristo. E assim nós marchamos para povoar o céu, saqueando o inferno, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Abra comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Todos acharam? E assim está escrito para nós aprendermos na palavra do Senhor a necessidade de utilizar todos os nossos talentos à obra do Senhor. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Dão glória a Deus. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dá glória a Deus, aplauda a Ele. O que você está fazendo aqui hoje? Deus tem planos para a sua salvação, igreja. Creia nisso. Mas Ele não chamou cristãos emudecidos. Ele convida você a ser igreja primitiva, praticando o amor.
praticando a doutrina da admoestação uns para com os outros, sendo gratos uns para com os outros. Talvez aquilo que você mais precise, essa pessoa que está do seu lado, ela tem para te dar, tem para te oferecer. Mas o individualismo que hoje nós vemos dentro das igrejas faz com que muitas igrejas estejam perecendo no amor de Cristo. Você vê o amor individual, o amor carnal, mas você não vê o amor de Cristo? Você até vê o amor do mundo, mas você não vê o amor de Cristo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ontem nós nos juntamos aqui como igreja primitiva e foi uma bênção do Senhor. Que pena que você não veio. Que pena que você não ouviu o chamado. Que pena que você não pôde estar conosco. Porque nós, como igreja, em amor, em união, em comunhão, nós estávamos reunidos ontem. Brincamos, nos divertimos e nos deleitamos no maná carnal que o povo trouxe. Mas recebemos também o maná espiritual do nosso Deus, antes deste. Fomos alimentados duplamente. Mas você não pode estar aqui. Mas a palavra diz que você não pode pensar só na sua dor de barriga. Você não pode pensar só nos seus problemas. Qual foi a última vez que você ligou para esse irmão que toda quarta, toda sexta, todo domingo senta do seu lado? Você nem sabe o nome dele, que dirá o número do celular. Diga misericórdia. Você não sabe nem o nome. É por isso que nós temos que mudar as nossas atitudes e utilizar os nossos talentos a serviço do reino. Seja mais humano e pratique aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem com você. Amém, igreja? Devemos nos congregar a fim de desenvolver a comunhão espiritual. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor, Ele diz: buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração, quando me buscardes. Muitas vezes nos sentimos fracos e incapazes até mesmo de prosseguir sozinho. É neste momento que eu não devo esperar que alguém vá me procurar para eu apenas me lamentar, mas eu tenho que buscar do meu irmão. Ore por mim, irmão. Irmão, eu preciso de oração. Irmão, eu preciso dessa comunhão espiritual, de um socorro espiritual. Olha, a única coisa que eu sei é que eu não tenho bola de cristal. Eu tenho certeza disso. Então, se eu pergunto a você, vai tudo bem, e você me diz vai, a culpa é minha ou é sua? A culpa é minha ou é sua? Então você não quer que eu adivinhe, você quer? Porque se eu fosse adivinho, eu não estaria aqui no altar de Deus. Eu já estaria na fila para o fogo do lago de enxofre e de fogo. Já estaria nessa fila, onde muitos perecerão. Mas se eu pergunto, irmão, vai bem? E você me diz, vai? Eu não posso invadir a sua privacidade. Eu continuo dobrando os meus joelhos e orando pela tua vida. Mas se você quer uma comunhão, uma união, se você quer um apoio espiritual, eis-me aqui, Senhor. Mas eu não posso ser Marta Diná
para poder adivinhar o que é que está acontecendo com você. As coisas não funcionam dessa forma. E mesmo quando o Espírito de Deus nos revela, a gente só pode falar se permissivo do Senhor. Então nós precisamos entender o que a palavra está dizendo, que nós devemos nos congregar a fim de desenvolver a comunhão espiritual. Existe um ditado que diz que muitos só procuram assim, venha a nós e ao vosso reino nada. Porque muitos hoje estão na igreja e só querem ser beneficiados, quer físico ou espiritualmente, mas esquecem do seu papel, da importância que você tem no reino dos céus, que o seu testemunho tem um valor inimaginável. Porque quando nós abrimos a nossa boca e testemunhamos aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, isso pode transformar a vida daquele que nos ouve. Porque o Senhor, Ele é vivo e eficaz. Vamos comigo na Epístola aos Hebreus, capítulo 10. No versículo 25, capítulo 10, no versículo 25. Vamos ler a partir do 24. Capítulo 10, versículo 24. Todos acharam? Assim está escrito na palavra do Senhor: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costumes de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Diga misericórdia. Considerando uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras. Eu não posso só querer sugar, mas eu também tenho que doar. Você entendeu isso? Eu também tenho que fazer a minha parte. Por mais que eu ache que aquele irmão não precisa, porque ele não passa fome, porque ele não tem perseguição, porque ele não tem doença, porque ele vive muito bem, porque ele só tem carro do ano, porque a vida dele é muito boa. Pergunta: você mora na casa dele? Você dorme com ele? Então nunca diga que sua dor é maior do que a do seu irmão. Nunca diga. Porque o Senhor dá o frio conforme o nosso cobertor. O Senhor nunca vai te dar um fardo que você não possa carregar, suportar e vencer. Porque esta é a palavra. Mas o Senhor está aqui dizendo para nós que nós não podemos deixar de congregar, como é costumes de alguns.
Porque quando enche a barriga, e quando eu falo isso, é quando alcança alguma coisa, quando conquista o que quer, acha que é o suficiente. Jesus não é moeda de troca, igreja. Jesus é o Salvador de nossas vidas. Ele não pereceu o que ele pereceu para que você tenha carro do ano, para que você tenha casa própria, mas é para você ter a sua salvação. A palavra de Deus nos ensina que as demais coisas que eu preciso vai me ser acrescentada. Deus acrescenta? Deus acrescenta? Claro que Ele acrescenta. Mas para isso é necessário confiar. Confiar. Acreditar e manifestar a fé. Porque a palavra de Deus diz que está se aproximando aquele dia. Sabemos a hora? Sabemos a data? Então não brinque com Deus. Não brinque de ser cristão, não. Não fique pulando de galho em galho, não. Não fique achando que a igreja A, B ou C é melhor. Porque nós temos que estar onde nos alimentamos. E a palavra diz: se pecarmos voluntariamente. O que é o pecado voluntário? Antes eu tinha o pecado da ignorância. Porque eu não conhecia Deus. Eu só ouvia falar. Eu ouvia falar de Deus. Mas eu não tinha Deus no meu coração. Eu não tinha entregado minha vida a Jesus Cristo. Eu não andava nos caminhos do Senhor. Mas o dia que o Senhor me resgatou, e que eu aprendi, e que eu busquei, e que eu assumi a minha postura de verdadeiro cristão, significa que eu não tenho mais pecado da ignorância. Não. Se eu peco hoje, eu peco consciente. Se eu faço as coisas erradas, eu faço porque eu quero, porque eu sei o que está na palavra do Senhor, eu sei aquilo que o Senhor condena, e se porventura eu dou um passo para a esquerda ou para a direita, e me desvio da presença do meu Deus, eu faço isso porque eu quero. Ninguém me ameaçou, ninguém me amarrou, e ninguém disse que eu era obrigada a fazer. Assim como Deus não te obrigou, não te amarrou, e nem fez você obrigado a aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Isso nós fazemos voluntariamente. Então nós temos que entender que depois que nós recebemos o conhecimento da verdade, a gente não pode ficar pedindo perdão pelos nossos pecados, porque eu pequei como? Foi como que eu pequei mesmo? Consciente. Eu pequei porque eu quis. Ninguém me obrigou a isso. Porque dobrar o joelho e pedir perdão é fácil. Agora pague o preço. Pague o preço. Pague o preço. Pague o preço. Porque esse nenhum de nós queremos pagar. E muitos perguntam os porquês. Porque eu sofro. Porque minha vida é assim. Deus está dando a oportunidade da restauração através da sua palavra, para que não haja horrível juízo no ardor do fogo.
Ninguém aqui quer ser devorado, quer? Nós queremos ser abençoados, resgatados, avivados e transformados pelo poder da palavra, para que naquele grande dia sejamos salvos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia! E por fim, devemos nos congregar a fim de buscar os perdidos e lhes falar de Cristo. Um dia alguém falou de Cristo para mim. E aquilo foi imputado aqui na minha mente. E não foi no mesmo dia que eu aceitei a Jesus, não. Aquela semente começou a germinar e a florear, e eu senti uma necessidade. Uma necessidade de andar novos caminhos. Uma necessidade de me livrar de tudo aquilo que não agradava a Deus. Porque o peso do pecado era muito. Era muito. E aquilo me fazia muito mal. E eu olhava para mim mesmo e já não me reconhecia mais. E eu cheguei à conclusão que ou eu buscava a Deus de corpo, de alma e de espírito, ou eu morreria. E não existe morte mais penosa do que a morte espiritual. Porque a morte física é fácil, né? Morreu, acabou. É ou não é? Ou por acaso você já viu um morto ressuscitado? Você vai, encaixota ele e de repente você vai em casa e ele está lá tomando um cafezinho. É assim? Claro que não, né? Eu morria junto. Ia ser dois velórios. Mas não. Então nós precisamos nos resgatar e fazer com que aquele que está perdido seja também salvo. Aquele que se desviou do caminho seja regresso ao caminho do Senhor. Porque Deus, Ele nos chama como testemunha do Senhor, igreja. E nós precisamos transformar esse mundo em um mundo melhor. Eu não posso só me lamentar porque a TV falou isso, falou aquilo. Porque se eu espremer o jornal só sai sangue. Porque nós sabemos que no mundo só há perdição, miséria, que é do maligno. A palavra de Deus diz que Jesus venceu o mundo e diz que eu vou vencer também. Então você também vencerá. Mas nós não podemos nos deixar mais contaminar. E muitas coisas que giram ao nosso redor é justamente para nos fazermos cair na tentação. Vai comigo. Em Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16. Todos acharam? Assim está escrito. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco. E eis que eu estou convosco até a consumação do século. Amém, igreja? Se coloque de pé em seu lugar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.